Marcelo Rossi, estou aqui, conforme prometido para você, para entregar em mãos para o Jair seu filme. A verdade continua. Marcelo, eu tenho usado muito nas minhas andanças pelo Brasil do que o Brasil precisa. Precisa de um versículo da Bíblia, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com ela, nós chegaremos num porto seguro. Valeu, Marcelo. Obrigado aí. Beijo. Tenho esse material somente em DVDs. O primeiro DVD duplo se chama A Verdade Revelada no Peito em que ela impera. O segundo DVD duplo se chama A Verdade Continua, Sentindo no Peito Invicto. E o terceiro e último que fecha a trilogia, A Verdade Triunfante dos Mares Verdes ao Cruzeiro do Sul. Na verdade são 6, porque é um conjunto de 3 DVDs duplos, para você conhecer realmente toda a história verdadeira do regime militar brasileiro de 64 a 85. Ali a gente não deixa passar nada. Todos os mitos que a esquerda socialista inventou, nós estamos desvendando. Todos os boatos que eles contaram, nós estamos desmistificando. Realmente estamos passando aquele período do Brasil a limpo nesses 3 DVDs. Eu garanto a vocês que quem assisti-los vai ser um material de consulta, é um material que vai ficar também para as próximas gerações e vai trazer grandes revelações e grande conhecimento para quem adquirir e assistir com atenção. E vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado. Bom, muito bom dia de quinta-feira, 4 de julho de 2020. Quinta-feira, 4 de julho de 2020, hora 3h47 da madrugada. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chiappano. Estamos juiz corregedor em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. Estamos aqui a relatar aos juízes em campo, aos 60 agências de inteligência e ao satélite. Senhoras e senhores, já está identificado o procedimento realizado pelo Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil. Estes 11 cartórios eles se encontram num crime contumaz contra a soberania da República Federativa do Brasil. Atos inconstitucionais diversos. Eles fazem parte de um processo conhecido como atitude monocrática e, através desse aparelhamento, eles vendem sentenças, interferem e passam por cima da jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça. Eles deferem ou indeferem monocraticamente procedimentos na primeira instância em 27 estados e também eles interferem na segunda instância em 27 estados da República Federativa do Brasil. Eles intimidam o Ministério Público Federal, intimidam o Ministério Público Estadual e intimidam juízes da primeira instância, da segunda instância, todos já identificados. O objetivo deles é perpetuar
o status quo da organização criminosa que se estabeleceu no Brasil durante 30 anos, em seguida após a saída dos militares, onde a primeira vítima morreu a bala, que foi Tancredo Neves, e quem assumiu foi o primeiro líder desta máfia, Sarney. Imediatamente vieram os restantes, que estão citados em várias lides, processos em vários tribunais. Nós tivemos uma interferência provocada por agentes que, claro, são colocados para interferir e que eu não preste atenção a informar, mas eu devo informar. Então vamos começar. O crime perpetuado pelo Alexandre de Moraes, conjuntamente com Dias Toffoli, estabeleceu que não existe crime tipificado com fake news ou notícias falsas. Isso não procede ao Supremo Tribunal Federal. Isso procede aos tribunais de ordem civil, que eles devem proceder com calúnia, injúria ou difamação ou tipificação de danos morais, mas não compete ao Supremo Tribunal Federal, e muito menos ao artigo 43, que diz respeito à manutenção do prédio do Supremo Tribunal Federal, as instalações do Supremo Tribunal Federal, que não tem nada a ver com o corpo de membros dos ministros de Justiça do Supremo Tribunal Federal. Isso também não procede. Não procede também a forma de arguição a qualquer cidadão que não seja os que estão ligados à Corte de Estudos do Supremo Tribunal Federal, que são os parlamentares, senadores e deputados federais, por ser o foro privilegiado para ser debatido a Carta de 1988. Também eles não têm poder de julgar absolutamente nenhuma lide. Não compete tal atributo. Como também eles não podem decretar o mandato de prisão através de impeachment formado por uma ação monocrática de um elemento pernóstico que ninguém consegue conviver com ele, o Celso de Mello, que ele é um ativista comunista que se perpetuou no Supremo Tribunal Federal. Este crime leva ele à prisão em flagrante pelo delito contra a Lei de Segurança Nacional. Onde se procede o impeachment é na Câmara de Deputados, no Senado Federal. E ali permanece para ser arguído, julgado e levantada todos os procedimentos políticos. Caso que não aconteceu, houve uma intimidação e um grito de socorro perpetuado por Celso de Mello, que contagiou os 11 membros do Supremo Tribunal Federal, porque todos eles estão jurados de morte, queima de arquivo pela máfia Jassara, braço da China, braço do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo não estabelece unicamente os elementos do Brasil, estabelece também elementos de 183 países, onde os seus presidentes se reuniram quinquenalmente para estabelecer o pedaço do bolo
de espólio, de crime organizado nessas nações. Tudo isso já descoberto. Então, aqui no Brasil, nós temos partidos do crime, PT, PSOL, PDT, PSL, PRB, DEM, PCdoB, PR, Podemos, Solidariedade, PP, PROS, PSDB, MDB, Rede, Avante e PSC. Todos esses partidos, eles pagam arrego, uma propina, quando eles são arguidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. São somas já catalogadas em áudio e vídeo por Corpo de Inteligência Internacional, posto que ultrapassou o crime perpetuado por esta instituição de estudos da Carta da República Federativa do Brasil. Então, eles estão querendo saber quem está investigando eles. Então, eu posso dizer que quem está investigando o Supremo Tribunal Federal é justamente os 183 países que fazem parte do crime organizado, que comporta o Foro de São Paulo, a facção Omertá, a facção Orcrim, a facção Máfia e a geopolítica do pendrive da Odebrecht. Nações que são conhecidas pelas suas práticas bancárias de sigilo, pediram ao GAF que ajudassem a dirimir contas, milhões de contas do Brasil que se encontravam em procedimento obscuro. Então, foi estabelecido pelo PT, pelo PSOL, pelo PDT, pelo PSL, pelo PRB, pelo DEM, pelo PCdoB, pelo PR, pelo Podemos, pelo Solidariedade, pelo PP, pelo PROS, pelo PSDB, pelo MDB, pela Rede, pela Avante e pelo PSC, que eles poderiam retornar com esse dinheiro pagando 30% do capital a ser repatriado para o Brasil, e ficaria tudo tranquilo. Então veio o arrego. O arrego qual é? O Moro estabeleceu que toda conta que retorne ao Brasil, mesmo pagando os 30%, vai ter que dar origem desse dinheiro. Então, o olho cresceu dos membros do Supremo Tribunal Federal. O olho cresceu e começou um atrito entre todos esses partidos e o Supremo Tribunal Federal. Quem não sabia desta trama era o Executivo, um único membro, conhecido como Bolsonaro. Ele não faz parte desta trama. Então ficou estabelecido que ele tem que ser deposto, perseguido, destituído. Mas por que, se esse sujeito não se mete com ninguém, se metem com ele? Porque eles têm que estabelecer uma vítima. Então, enquanto eles procedem a dirimir como derrubar essa vítima, que em realidade é o cabide de salvação do PT, do PSOL, do PDT,
do PSL, do PRB, do DEM, do PCdoB, do PR, do Podemos, da Solidariedade, do PP, do PROS, do PSDB, do MDB, da Rede, do Avante e do PSC, em vez deles se juntarem e dizerem: executivo, senhor Bolsonaro, realmente o Supremo Tribunal Federal e os agentes estão querendo tirar o senhor porque eles estão querendo uma vítima, fazer um responsável pelo fato do senhor ser diferente de nós, que somos ladrões, genocidas, assassinos de milhões de brasileiros. Então, eles começam a lutar entre eles, todos estes partidos, contra o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, com estes partidos, querem uma vítima para que acabe a briga interna deles, porque eles cobram propina um do outro e fazem as negociatas e não fazem os acertos. Eles dizem: mas eu votei na tua PEC, eu votei no teu projeto e você não me pagou, você me deve. E eles trocam tiros e ameaçam, eles se matam e aparecem todos os cadáveres. Então, como eles são conhecidos pelos líderes de 183 países, o Xi Jinping, o presidente da China, falou: eu saio fora desses caras porque não estou ganhando absolutamente nada. O projeto de status de ordem mundial da ONU, da OMS e da OEA não vingou. Não vingou no Vaticano. Eu estou com problemas lá nas minhas províncias da China, de Hong Kong. Eu tirei todo o dinheiro do Banco do Povo, do Banco Central da China, os dólares, os euros, e também tirei o Yuan, que é a moeda da China, e substituí por uma chamada Renminbi, que só funciona na China, e que eles estão reclamando porque eles estão morrendo na área de produção de telefones, como é que se diz? Telefones e áudio de estes aparelhos, as pessoas, os chineses, eles estão numa linha de produção que trabalham em pé. E só tem 10 minutos para ir ao banheiro. Então eles morrem na linha de produção destes aparelhos por exaustão. E todos estão morrendo. Então o chinês não aguenta mais o Xi Jinping. Então o Xi Jinping está matando um monte de diretores, um monte de coronéis, generais do PCC para ficar bem com as províncias. Mas as províncias estão querendo a liberdade. E ele mora numa ilha com uns submarinos nucleares que tem umas ogivas que ele nunca disparou, que se disparar pode explodir e ele pode morrer por tentar disparar. E ele tem um satélite, Michuruca, que fica em cima da ilha. E ele está cercado. Então, qualquer operação cirúrgica atinge o Xi Jinping e acabou o problema. Então o Xi Jinping entregou que durante o processo de implantação da USAL, o Brasil, os líderes do PT, do PSOL, do PDT,
do PSL, do PRB, do DEM, do PCdoB, do PR, do Podemos, do Solidariedade, do PP, do PROS, do PSDB, do MDB, Rede, Avante e PSC, aprovaram projetos para roubar 233 bilhões de reais. Tudo descoberto. Então, tudo isto feito com processos jurídicos que autorizam a mandar esse dinheiro para fora do Brasil. Isso tudo com a anuência do Supremo Tribunal Federal e os juízes auxiliares. Então eles estão desesperados e já pegaram as suas vítimas, alegando que o que tem culpa no cartório é o Carlos, o filho do Bolsonaro, com as fake news. Mas não há crime tipificado para fake news. Não existe. Então eles colocam que houve outdoors, muitos outdoors, que houve gastos exorbitantes em outdoors, que a massa do povo estava com camisetas e que aparecia o nome do Bolsonaro. Então eles não sabem o que inventar para tentar unir os partidos políticos e o Supremo Tribunal Federal e legitimar entre eles uma coordenação. Mas eles sabem que eles são queima de arquivo pela máfia Jassara, que é uma máfia russa, que o Putin mandou embora da Rússia e que eles foram trabalhar para a China. E a China falou, olha, sai fora porque eu não quero mais vocês. Então eles estão trabalhando para o Foro de São Paulo e se estão estabelecendo com os jesuítas do Bergoglio. Então eles têm que fazer a queima de arquivo, porque são 183 presidentes e ex-presidentes, diretores de Banco Central e ex-diretores de Banco Central que branquearam dinheiro do narcotráfico. E que o nome deles todos está lá. Então tem muita gente que disse, não, manda fazer fulano de tal, porque se fulano de tal falar, eu estou ferrado. Porque as fronteiras estão fechadas. Todas as fronteiras dos países estão fechadas. Então os bancos centrais, agora, hoje, começaram a soltar o dinheiro para circular. Então as pessoas já podem sair, já podem ir ao bar, já podem tomar cerveja, caipirinha. Em Geneve, que é a sede da OMS, você não vai ver ninguém usando máscara. Você não vai ver ninguém fazendo distância de 2 metros, 3 metros. Você não vai ver mais isso. Então você vai dizer, o que houve? Fui enganado? Fiquei mais de 72 dias... Meu negócio faliu, meus empregados não receberam dinheiro, vieram e estabeleceram isso aqui no Brasil, cooptaram em 183 países, através de uma ordem dada pela OMS, que governadores e prefeitos, eles é que tinham que estabelecer a administração de como proceder a salvar e evitar a contaminação do Covid-19. Então tudo isto ficou evidente, porque o Xi Jinping saiu fora. Ele já não está mais defendendo a Venezuela, ele agora quer se defender, porque ele é a bola da vez. Ele está brigando com 120 países. Ninguém quer saber do chinês. O que adiantou ele comprar todas as fábricas lá na China? O Japão se mandou, todo mundo saiu fora. Os americanos foram embora, deixaram tudo lá, o parque industrial. E eles compraram tudo na Bolsa de Valores,
a uma merreca, um preço michuruca. E eles pagaram tudo com as reservas de dólares e euros. E como esse dinheiro esgotou, eles quiseram fazer um crime aqui no Brasil de assaltar o Banco Central do Brasil. Roubar o Tesouro da República Federativa do Brasil, alegando que eles têm moedas podres e que eles iam fazer esse crime através da PEC número 10, que foi PEC número 10, que faz uma alteração na Carta Constitucional, que determina que o Banco Central ele tem que comprar todas as moedas podres que estão em poder de qualquer ser humano no planeta. Então, esta PEC número 10, ela foi identificada como um crime projetado, porque as moedas podres que estão sendo negociadas, elas já foram pagas várias vezes. Então, no dia 6 de maio, a Câmara de Deputados Federais aprovou a proposta de emenda à Constituição PEC 10 de 2020, que permite ao Banco Central adquirir papéis podres dos grandes bancos e investidores sem limite algum. Então foi negociado 927 bilhões de dólares. A pressa para aprovar essa fraude foi tão grande que o parlamento gerou um texto constitucional, um texto inconstitucional. Isso porque a Câmara de Deputados e o Senado aprovaram textos diferentes em duas casas, ou seja, eles aprovaram um texto na Câmara de Deputados e aprovaram um texto no Senado. Pois houve modificações na Câmara. Logo, o texto deveria ter voltado ao Senado, algo que não ocorreu, e isso é inconstitucional. Então, a petição do Partido Cidadania, ele criou essa denúncia para ter uma vantagem. Com efeito, a insolvência do procedimento profícuo e inconstitucional do artigo 60, parágrafo 4º da Carta Federal, da Carta de 1988. Então, o artigo 60 SS 4º estabelece que é circunstância a autorizar a atuação do Supremo Tribunal Federal na condição de legislador negativo. Ou seja, eles estão pedindo que o Supremo Tribunal Federal autorize esse roubo, como autorizou os 233 bilhões que foram emprestados para a Venezuela estabelecer a URSAL na América do Sul. Considerada a ofensa ao devido processo legislativo, vício formal a revelar a violação direta ao texto anticonstitucional. Então, o Bolsonaro, senhores do Supremo Tribunal Federal, e senhores dos partidos políticos, e os filhos do Bolsonaro,
vocês quiseram se juntar para colocar eles como vítimas e jogar como uma cortina de fundo que todo este engodo é culpa deles. Não é. Quem tem culpa de tudo isto é a cobiça, é a lascívia de vocês quererem roubar mais e cada vez mais e cada vez mais. Então vocês, através do Dias Toffoli, do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes e de vários outros, vocês fizeram uma obstrução ao COAF. E o COAF acionou o GAF. E o GAF acionou a denúncia feita por quem fala, eu, juiz corregedor Oscar Aníbal Chiappano, em 194 países e com trânsito na Sunna muçulmana, que teve que identificar vocês como integrantes do cartel dos soles. Até então ninguém sabia o que era um cartel dos soles, e muito menos que vocês estavam inseridos no crime de narcotráfico mundial. Mas a atitude do Toffoli e do Alexandre de Moraes em mandar a polícia judiciária à minha residência e proceder com um mandato que não tem legitimidade legal, provocou, até então, uma surpresa, porque eu fiquei surpreendido. Porque, em realidade, vocês tinham que correr e dizer, olha, vamos fazer o que o juiz está mandando. Ele está dizendo que paremos de obstruir os 700 processos que continuam estando obstruídos. E também a Receita Federal continua. E também os processos na primeira instância e na segunda instância. Não anda nada, nada funciona no judiciário. Porque vocês engessaram o judiciário. Porque vocês, com o cagaço que vocês têm, com o cu apertado que vocês estão, vocês não permitem ninguém trabalhar. Então isso chamou a atenção do GAF. Então o GAF mandou os diretores de imediato para saber o que estava acontecendo. E vocês se reuniram às pressas para querer saber o que está acontecendo. E o Toffoli fez um discurso de que ele já arrumou tudo, que não aconteceu absolutamente nada. Aconteceu. Ele entrou na máquina que processa as investigações. Ele intimidou o agente. E ele deu uma olhadinha de curioso. E ele invadiu o COAF. Então ele criou um crime em 183 países, que foram todos investigados graças a ele. Então imagina, são 183 países que estão querendo a queima de arquivo do Supremo Tribunal, do Pleno da Suprema Corte do Supremo Tribunal Federal. E também querem a queima de arquivo dos representantes que tiveram contato com eles dos partidos políticos. Então todos eles estão pedindo para ser presos. Então, senhor Aras, procurador, não tenha nenhum temor, porque não existe sindicato, não existe OAB, não existe sindicato dos procuradores federais criados por Renan Calheiros. Não existe sindicatos dos procuradores estaduais. Não existe averbação jurídica de nenhuma instituição criada
de juízes pelo Supremo Tribunal Federal que venha evitar do senhor utilizar o braço armado das Forças Armadas do Brasil, do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, o artigo 142, que faculta o Executivo a ajudar, a intervir e colocar ordem onde está imperando a desordem. E onde está imperando a desordem é no Supremo Tribunal Federal. Todos eles pedem para ser presos, porque existem delações dos senhores já feitas no Tribunal Internacional de Nova York, no Supremo Tribunal de Haia, em várias cortes, no Tribunal Penal Internacional. Existem várias lides que estão com seus nomes. E todos vocês foram delatados. Então, a prisão de vocês já é fato. Então, vocês têm que se entregar e não proceder com o mal feito de querer atribuir a um homem libado, a um homem honesto e a sua família, alegando que ele procedeu por crime de ter outdoors. Os outdoors foram pagos pela população, a população trabalhou de graça. As camisetas foram confeccionadas pela população de graça. E todo mundo sabe. Então não vão ser vocês que vão querer tipificar que houve uma quantidade de dinheiro que circulou, que elegeu o presidente do Executivo, o senhor Bolsonaro, e o senhor Mourão. E muito menos o filho dele, o Carlos, com transmissão de dados pela internet, porque não existe o crime de fake news, não há tipificação legal, não é crime. Então vocês estão julgando algo que não procede e também estão procedendo de uma forma que cometeram um crime terrível quando vocês vieram na minha casa, na minha residência, com um documento que foi igual aos 29 que agora receberam, que quem assina é o Alexandre de Moraes e que o advogado e o procurador não existem. Não tem nome na folha, não tem nada. E que os senhores determinam tirar todos os seus pertences privados de comunicação. Isso é crime do EMILAT. Isso é crime contra a segunda emenda da Constituição Universal dos Estados Unidos. E que vocês quebraram. Então criou um problema terrível. Por isso que não pode ser cesseada a internet. Não existe vocês quererem tirar o WhatsApp. E não existe também querer interferir nas minhas conversas, no áudio, para que eu apareça gaguejando. Não existe isso. Deu para entender? Porque isso tudo é detectado pelo satélite. E você que fez isso, seja bem-vindo, vai ter que responder. Então a situação é clara.
Vocês estão cometendo um crime atrás do outro, porque vocês não querem entregar os elementos que cometeram vários crimes. Como vocês não querem entregar nem o Dias Toffoli, nem o Alexandre de Moraes, nem o Gilmar Mendes, porque todos eles disseram que vão arrastar com eles todos vocês, vocês se uniram e todos vocês vão ter o mesmo fim. Eu não estou vendo lógica, porque muitos de vocês não cometeram excessos. Mas os outros cometeram. E graves, muito graves. Que isso vai acabar com a família de vocês? Não vai sobrar nada. Então, o que eu pretendo é que vocês procedam com todos os processos que vocês têm engavetados. Porque quem vai matar vocês não vai ser o PT, o PSOL, o PDT, o PSL, o PRB, o DEM, o PCdoB, o PR, o Podemos, o Solidariedade, o PP, o PROS, o PSDB, o MDB, o Rede, Avante e o PSC. Vai ser a máfia Jassara, a máfia de 183 países que quer acabar com vocês e com esses partidos políticos. E que o único que está defendendo vocês é o executivo, é o presidente da República, o senhor Bolsonaro. E que vocês pegaram, se uniram a um maluco conhecido como Jorge Soros, que é um velho gagá, e que ele disse, não, agora vamos falar sobre o racismo em todos os países. Ele está pagando $200 a cada militante para que ele saia na rua durante o dia e aí ele recebe $200. Ele vai lá, se inscreve no site, ele mostra pelo celular cada ponto que ele vai marchando, ele vai, tira a fotografia e aparece que ele esteve lá. É como se fosse uma maratona, correr uma maratona. Você, quando corre uma maratona, você tem um numerinho, pega esse número e bota numa urna. E aí estabelece que você passou por aquele ponto. Bom, essa passeata é a mesma coisa. E eles recebem $200 por dia, pago por Jorge Soros. Então ele agora está reivindicando que o mundo é racista, para acabar com como se fosse uma cortina de fundo, e ele vai alegar que o Covid fez a contaminação do rebanho. Todo mundo está imune porque todo mundo se contaminou. E ele tem a vacina porque ele tem um laboratório que está fazendo uma vacina. Não tome essa vacina, que essa vacina vai tirar os seus anticorpos. E esses anticorpos, eles vão projetar outra vacina para matar vocês. Porque isso aqui não acabou. Isso aqui continua, porque é uma luta, como diz Raul Castro, a morte. Entenderam? Então tudo isto já é sabido. Então nós queremos que vocês do Supremo Tribunal Federal, que estão pedindo para ser presos, aceitem a prisão que o senhor Aras vai estabelecer. Ele vai chegar e vai dizer, olha, os senhores estão afastados porque cometeram inúmeros crimes inconstitucionais. E que até então nós vamos
proceder na substituição de vocês, porque vocês todos estão unidos. Por que vocês não entregam esses loucos? O Dias Toffoli, o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes. Vocês vão se fritar e não vão fritar esses três malucos? Tira esses três caras fora. E começa a andar com as pernas até vocês se aposentarem, se forem se aposentar. E vocês dos partidos políticos, se entrega, meu amigo. Quem tem dívida no cartório, quem está respondendo a processo, vai sair. E vai vir o suplente, que também não pode ter, não pode estar respondendo a nenhum processo. E aí continua a Câmara de Deputados funcionando, o Senado Federal funcionando e o Supremo Tribunal Federal funcionando. Mas vocês não querem fazer isso? Querem todo mundo ser preso? Tudo bem. Qual é o problema? Mas vocês querem estabelecer uma trama que já é conhecida. Vocês estão querendo colocar o Tribunal Superior Eleitoral a caçar a chapa do Bolsonaro e do Mourão. Vocês estão querendo aprovar a PEC número 37, que estabelece que o Rodrigo Maia vai assumir a presidência da Câmara de Deputados e vai decretar eleições em 2026. Até lá, não vai haver eleições e o Tribunal Superior Eleitoral vai determinar juízes em 5.070 municípios a assumirem as prefeituras e as câmaras de vereadores, a administrar 30% do orçamento que vocês, através de uma calúnia e uma mentira, alegam que a população não paga impostos. Os únicos que pagam imposto no Brasil são os que têm dinheiro, os assalariados. Os que não têm salário pagam imposto na comida, porque no Brasil imposto é pago na comida. É o único país que cobra imposto na comida, no planeta. Então não vem com mentira de que não se paga imposto. E vocês ainda querem colocar o assalto de 927 bilhões de dólares de moedas podres de todos os bancos domésticos que fazem parte da trama de 183 países, e vocês acham que vingou? Não vingou, meu amigo, porque no momento em que não vingou, mandaram a máfia Jassara acabar com vocês. E não vai vingar, porque já está mais visto, já está fedendo a merda. Deu para entender? Então, essa é a situação. Então eu peço a vocês, senhores, que estão assistindo no Facebook, que por favor coloquem isto em todos os lugares. Vocês estão autorizados por mim. E eu quero pedir às autoridades de 60 agências de inteligência e também ao satélite que nos dá o apoio para que abra os olhos destes indivíduos que têm uma vida pregressa. Se você vai ver como eles chegaram a fazer parte do Supremo Tribunal Federal, vocês todos vão ter decepções. Ou como chegaram os partidos políticos a serem formados, vocês todos vão ter decepções. Porque eles todos trabalham para 183 países. Então o Brasil, ele está invadido por espias e sabotadores que trabalham para um país chamado Prochina, que está em maus lençóis. A China,
A ONU, a OEA e a OMS, tudo descoberto, tudo fedeu e as fronteiras continuam fechadas. Ninguém sai, ninguém entra. Todo mundo preso pro Alasca. Entenderam? Por favor, viralize isto. E eu estou fazendo uma advertência. Não se metam comigo quando eu estou fazendo live. Não é aconselhável. Entenderam? Isso de querer fazer interferência, isso é um perigo para vocês. Maiores informações entraremos em contato. Por favor, viralize isto. Produzi 3 documentários sobre o regime militar brasileiro, esse regime militar que muitos chamam de ditadura, mas que na verdade não foi. Os militares brasileiros são extremamente patriotas e dedicados, e o que eles fizeram foi livrar o país de cair nas garras de criminosos comunistas da época. Produzi uma trilogia de documentários, que são mais de 12 horas e meia de material editado. Eu tenho mais de 50 pessoas que dão depoimento. Juristas, historiadores, oficiais militares, generais, coronéis, também pessoas que viveram os movimentos de rua, áudios da época, fotos da época, depoimentos de pessoas que viveram a época, Dr. Ives Gandra Martins, que é um grande jurista. Tenho esse material somente em DVDs. O primeiro DVD duplo se chama A Verdade Revelada no Peito em que ela impera. O segundo DVD duplo se chama A Verdade Continua, Sentindo no Peito Invicto. E o terceiro e último que fecha a trilogia, A Verdade Triunfante dos Mares Verdes ao Cruzeiro do Sul. Na verdade são 6, porque é um conjunto de 3 DVDs duplos, para você conhecer realmente toda a história verdadeira do regime militar brasileiro de 64 a 85. Ali a gente não deixa passar nada. Todos os mitos que a esquerda socialista inventou, nós estamos desvendando. Todos os boatos que eles contaram, nós estamos desmistificando. Realmente estamos passando aquele período do Brasil a limpo nesses 3 DVDs. Eu garanto a vocês que quem assisti-los vai ser um material de consulta, é um material que vai ficar também para as próximas gerações e vai trazer grandes revelações e grande conhecimento para quem adquirir e assistir com atenção. E vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado.